A gente vive a era da mobilidade há muito tempo. O smartphone é o principal dispositivo informático da maioria das pessoas hoje. Antes era o computador ou o notebook que você utilizava para trabalhar. Eu uso o notebook para editar os meus vídeos, mas a galera daquela rede social de vídeos curtos, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube despenca a visibilidade desse vídeo, tem uma galera que faz miséria nas edições com o smartphone. Então, é muito óbvio a gente ter o telefone celular ou o telefone inteligente, como alguns fabricantes preferem, como o principal dispositivo de tecnologia. Mas aí quando a gente chega nos videogames portáteis, nesses consoles de retroemulação que a gente tanto gosta, a gente se depara com um mundo que é feito de clone de Game Boy e clone de PSP. Salvo alguns outros produtos da Anbernic, que são clones do Steam Deck ou do Lenovo Legion Go, mas aí é um outro departamento. Eu estou falando daqueles consoles portáteis, aquele que você pode levar no bolso, pode levar na mochila para a escola ou na faculdade, aquele produto que é compacto, funcional e que roda aqueles jogos que você nunca teve dinheiro para comprar, pelo menos na escala de arquivos que você vai salvar no cartão microSD para poder se divertir por aí. Nós somos adultos que na verdade são crianças que contam com cartão de crédito na carteira e boleto para pagar a conta. Por isso que eu vou comprar gadgets para me divertir. Então, para sair desse ponto comum de ser ou console da Nintendo ou console da Sony a fonte de inspiração de design, teve uma empresa que decidiu se inspirar na Nokia. O SuperCube N97 Elite, ele é um clone com algumas modificações do Nokia N97, um celular lendário lançado lá nos anos 2000, 2008, 2009, que é uma das tentativas que a Nokia fez para tentar recuperar terreno em relação à concorrência, principalmente em relação à Apple, porque naquela época os finlandeses estavam perdendo o bonde da história, sem entender o que o Steve Jobs estava fazendo quando lançava um smartphone todo tela. Nesse vídeo eu quero apresentar esse produto para você, o SuperCube N97 Elite, um nome até complicado, e falar um pouco sobre o Nokia N97 e como o produto do passado influenciou o produto do presente. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira. Esses são os meus 5 centavos sobre o SuperCube N97 Elite. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe. Aqui eu falo sobre entretenimento, esportes, cinema, música, variedades e games. Todo o conteúdo de games a partir de agora será publicado neste canal, porque eu entendo que videogames, além de tecnologia, é entretenimento. Por isso, a partir de agora, eu vou falar com você sobre os principais detalhes do SuperCube N97 Elite. Vamos começar falando primeiro sobre o Nokia N97. Ele era um smartphone? Não, ele não era um smartphone. Ele era um celular com características de smartphone. Ele, sem o slide, sem você abrir a tampa dele, ele era apenas tela, tudo tela, recebia o sistema operacional Symbian, e aí quando você deslizava a tela, ele revelava um compartimento na parte de baixo, onde tinha o teclado físico QWERTY. Acredite, nós no passado, a gente adorava utilizar teclado físico no smartphone, até que nós fomos convencidos de que o teclado virtual, principalmente com a melhoria das telas, era algo muito melhor do que ficar teclando em pequenos pedaços de plástico, pequenos e diminutos pedaços de plástico. Só hoje que a gente sabe o quão difícil era escrever com agilidade naquele tipo de teclado. Mas tem gente que ainda prefere. Eu particularmente gostava disso, eu utilizava BlackBerry até 2013, 2014, e depois eu abandonei de vez e fiquei só com os telefones com teclado virtual. Então o Nokia N97 ele era uma revolução de design. Mais uma revolução de design de uma Nokia que sempre trabalhou com propostas diferentes para apresentar os seus produtos. Eram telefones com design disruptivo, propostas circulares, flip, slide, tudo quanto era coisa que era de diferente em termos de celulares, de propostas de design de celulares, era a Nokia a principal responsável em apresentar para o grande público. E o Nokia N97 foi um desses produtos. Infelizmente ele não vingou. Ele não deu certo no mercado
porque já era uma Nokia que não estava alinhada com aquilo que os usuários queriam, que era os telefones com corpo unibody, com tela única, com teclado virtual, com um sistema operacional Apple. Muitos de nós nos sentimos seduzidos e fomos comprados ou conquistados pela proposta de sistema operacional da Apple. E aí a Nokia, tal e como Motorola, BlackBerry, Samsung, sim, a Samsung até que se recuperou porque teve que copiar os passos da Apple para seguir em frente, a Siemens, vários outros fabricantes, e na época o mercado era muito mais diverso do que você ter no máximo 10 marcas. O mercado chegou a receber quase 50 marcas de celulares disputando o consumidor cabeça a cabeça, não era um duopólio como nós vemos hoje. Então o N97, por mais interessante que ele fosse, ele já era um produto bem defasado, bem desatualizado. Mas que bom que ele serviu de inspiração para o design do SuperCube N97 Elite, e agora eu vou falar mais especificamente sobre esse console retrô, ou de retroemulação, como queira. O SuperCube N97 Elite ele tem uma vantagem bem interessante em relação ao Nokia N97. A tela maior, uma tela de 4.6 polegadas para que você possa ver a ação dos jogos de forma plena e até mesmo interagir melhor com o sistema operacional e com as características que estão integradas nele, porque afinal de contas esse dispositivo recebe nas suas entranhas o sistema operacional Android, o que também facilita o sistema de emulação com determinadas plataformas. Outro ponto de vantagem do SuperCube é a presença do processador Snapdragon 855 Plus. Eu sei o que você vai dizer. É um processador antigo, ele já tem algum tempo de mercado, ele não vai entregar um bom desempenho para as tarefas mais pesadas ou para os jogos mais pesados. Mas não é o objetivo desse produto. Esse clone modificado do Nokia N97, ele existe para rodar de forma majoritária e prioritária os jogos de emuladores. Então não espere ver aqui aquele dispositivo que vai rodar Genshin Impact com a máxima performance, apesar de que seus responsáveis, o fabricante do produto, teve o cuidado de colocar 12 GB de RAM nesse dispositivo e, se eu não me engano, 512 GB de armazenamento. Vou confirmar isso com um crédito ou não na tela neste exato momento. Então, é um dispositivo que ele tem um hardware que sobra para fazer aquilo que ele pretende fazer, que é a reprodução e execução de jogos através de emuladores dos mais diversos. Então, é um hardware que dá o suficiente para isso, mas isso não significa que ele está isento de problemas. Sim, o nosso amigo SuperCube N97 Elite, o clone do Nokia N97, tem alguns probleminhas que eu preciso compartilhar com você nesse vídeo. Apesar do hardware ser mais do que suficiente para rodar jogos do PlayStation 2, do GameCube, e quem tem esses aparelhos emuladores sabe o quão difícil é rodar os jogos dessas duas plataformas, o SuperCube N97 Elite, e é um nome comprido e difícil para se falar num vídeo várias vezes, ele tem alguns problemas que são bem evidentes, como por exemplo o problema de design. Porque, diferente de vários outros dispositivos para rodar os jogos retrô, ele não tem um stick analógico. E a maioria de nós está acostumado com um stick analógico para poder executar os jogos, ou para poder controlar os jogos de uma forma mais confortável e sem estourar o polegar por conta dos direcionais, que são os controles mais clássicos. Botões de comando com uma certa resistência, o que significa que você vai ter um pouco mais de trabalho para executar comandos especiais, para você fazer a movimentação de personagem em determinados momentos na tela, para você acionar os comandos através dos botões. Isso tudo tem que ser observado pelo usuário que vai se interessar em comprar esse dispositivo, seja importação ou quem sabe com a sorte de se deparar com ele por aqui. Outro detalhe importante, se você levar em consideração jogos do Super Nintendo ou de outras plataformas que contam com um controle com mais de 6 botões, ou que seja de 6 botões para cima, esse console também vai entregar dificuldades, porque você tem no próprio design dele, a gente se pergunta como é que os botões LR estão dispostos aí. Porque se ele é o clone do Nokia N97,
O espaço do slide, o espaço entre uma placa e outra de dispositivo, é um espaço diminuto. Então, onde é que vão os botões LR para a ação dos personagens ou para a ação da primeira pessoa, do personagem central que o jogador vai controlar nos diferentes títulos que ele vai executar? Eis o mistério da fé. No vídeo e nas fotos publicadas sobre o produto, a gente até vê que a parte inferior é um pouco mais espessa do que a parte superior, que é a que recebe a tela do dispositivo. Muito provavelmente para poder abrigar pelo menos os 2 botões de comando adicionais que estão incluídos no controle do Super Nintendo e que fogem daquela disposição de controle clássico com apenas 4 botões de comando. É um pouco desconfortável. Os relatos que pipocam na internet daqueles que compraram o produto falam que é um pouco desconfortável tentar jogar com ele durante muitas horas, mas ao menos é uma proposta portátil e é uma proposta que está alinhada com aquilo que muitos usuários respeitam muito e valorizam na hora de comprar um dispositivo: a nostalgia. Acontece que a nostalgia nesse caso tem um preço. O Super Cubes 97 Elite tem um preço sugerido na China de aproximadamente $200. Aí você coloca o valor internacional, que é mais caro, e coloca 92% de imposto que o Brasil cobra por qualquer produto de tecnologia que custe mais de $50, e essa conta vai ficar um pouco indigesta para os brasileiros. Ou talvez não, porque nós estamos falando de um dispositivo com um design que remete a um produto do passado, e isso vende para muita gente, e de um dispositivo que, do mais a mais, ele é portátil o suficiente para você levar em qualquer lugar. Diferente do que o pessoal da Tectoy diz, não dá para levar o Xenix em qualquer lugar. Já o Super Cubes N97 Elite, sim, é possível. Você coloca no bolso da calça e tem a diversão garantida em qualquer lugar. É óbvio que existem outras plataformas de emulação que são mais baratas e até mais competentes na proposta geral, levando em consideração o conforto, a usabilidade, até mesmo a potência do dispositivo. Mas quer saber de uma coisa? O nosso amigo N97 Elite, ele cumpre com o seu papel. Ele é um produto que desperta os bons gatilhos da nostalgia em boa parte dos usuários que testemunharam o que foi a grande era da Nokia e que tiveram vontade de ter o Nokia N97 para chamar de seu, e é uma proposta que foge do lugar comum de ser um clone de um PSP ou PSP Go ou de um Game Boy como outro qualquer. Pelo menos nesse aspecto ele cumpre o que promete. Não há previsão de lançamento para o Brasil, não há previsão de lançamento para o mercado internacional, não há previsão de preço desse console portátil, até porque os chineses estão ainda avaliando quais são as estratégias que eles vão adotar para lançar esse produto no mercado ocidental e a que preço eles vão lançar o dispositivo. No final das contas, o Super Cubes N97 Elite é um produto bem interessante. Não diria que ele é um desastre, porque a gente ainda não sabe como que será a nossa experiência. A gente só tem o feedback de outros usuários de que o produto é um tanto quanto duro na hora de você realizar os comandos e controlar o personagem na tela. Mas, por outro lado, quem somos nós para julgar? Nós tivemos o Xenix aí que contou um monte de coisas que não eram tão verdadeiras e tem gente defendendo ele. E é mais ou menos aquela coisa, né? Você tem o produto de tecnologia que pode impressionar à primeira vista, mas quando você olha para os detalhes, ele não é tão agradável assim. Não me parece ser muito o caso do Super Cubes N97 Elite, porque, pelo menos nesse primeiro contato, ele me parece ser bem honesto, bem sincero, não está tentando passar a perna em ninguém. É um dispositivo que tem limitações, tem como grande ponto positivo a portabilidade e pode ajudar a abrir fronteiras e abrir mercado para os seus responsáveis. Recomendo o clone do N97, do Nokia N97, do lendário Nokia N97, para você se divertir em 2025 com os jogos retrô que a gente tanto amava, mas não tinha grana para comprar.